Saudações a todos e a todas. É um prazer participar do 8º Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência. Eu sou Joelma de Araújo Silva Rezende, doutoranda em Letras na Universidade Federal do Piauí, e a professora Margarete Torres de Alencar Costa é minha orientadora. Vou apresentar o trabalho intitulado Loreta Valadares e a Violência de Gênero. Esse artigo pretende analisar a violência de gênero que foi praticada durante a ditadura militar brasileira a partir do livro Estilhaços, em Tempos de Luta contra a Ditadura, publicado em 2005, de autoria da ex-militante Loreta Valadares. O livro relata as violências sofridas pelas mulheres quando elas tentavam se inserir nos espaços de poder e lutar pelo que consideravam justo para o país. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com uma abordagem centrada nos estudos culturais de viés comparado. Loreta Kiefé Valadares nasceu em 1943 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi morar com a família em Salvador, Bahia, ainda criança, com 6 anos. Iniciou o curso de Direito na Universidade Federal da Bahia em 1961, interrompendo o curso alguns meses depois para fazer um estágio nos Estados Unidos. Retornou ao Brasil em 1962 e já ingressou no movimento estudantil da AP, Ação Popular. Ao concluir o curso, em 1966, partiu para São Paulo, local onde a Ação Popular pretendia se fortalecer. No ano seguinte, mudou-se para Minas Gerais, já em companhia de Carlos Valadares, seu futuro esposo. Lá, eles atuaram junto aos camponeses da região na tentativa de fortalecer o operariado. Loreta Valadares foi presa em 1969 pelo governo militar e sempre se manteve firme durante os interrogatórios, nunca entregando ninguém, mesmo quando torturaram Carlos Valadares em sua frente. Voltou a ter liberdade em maio de 1970, retornou a São Paulo, voltou a ter contato com a Ação Popular e descobriu em 1971 que possuía um problema cardíaco que fora agravado por causa das torturas que sofreu quando estava presa. Condenada a 3 anos de prisão, saiu do país e seguiu para a Argentina e depois para a Suécia. Ao retornar ao Brasil em 1980, foi trabalhar como professora de ciência política na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, onde lecionou até se aposentar. Seu estado de saúde foi se agravando e ela passou a se cansar com atividades simples, indo a óbito em 2004, na Bahia, aos 61 anos. A fundamentação teórica utilizada no trabalho, dentre outros, são Jeanne-Marie Gagneban, Michel Pollack, Beatriz Sarlo, Rosa e Ana Maria Collen. De acordo com Gagneban, atualmente há um grande interesse nos estudos sobre a memória e isso acontece nos mais diversos campos do conhecimento, como história, literatura e filosofia. Dessa forma, percebe-se que a memória não deve ser vista somente como um objeto de estudo, e sim como uma tarefa ética de ressignificação do passado sobre algum fato ocorrido. Deve-se estar ciente também que os estudos sobre memória atualmente dispõem de características específicas, já que não vivemos mais em comunidades com memórias predominantemente orais. As obras humanas estão envelhecendo de forma muito rápida e, por isso, o ser humano precisa inventar formas de conservar essas lembranças. Michel Pollack também reafirma a importância dos estudos memorialísticos e destaca que desde o final do século XX a memória tem sido um dos aspectos que preocupa a cultura. Ele escreve que a memória subterrânea, que é aquela que privilegia a análise dos excluídos e das minorias, se opõe à memória nacional, que é a oficial, e se sobressai a momentos de crise. O texto de Loreta Valadares se encaixa na memória subterrânea por ela ser uma mulher, militante de um movimento de esquerda e que se utiliza da escrita para que sua memória dos fatos se mantenha viva. Seu relato sobre as violências que sofreu enquanto militante, esses relatos eles permanecerão, juntando-se aos relatos de outras mulheres que também vivenciaram essas mesmas violências.
Beatriz Sarlo diz que a literatura sobre a ditadura é uma tentativa de fazer com que a memória mantenha vivo tudo que foi vivido, mesmo que sejam lembranças trágicas e que tragam novamente o sofrimento. É uma forma de impedir o esquecimento. Não podem ser esquecidos processos históricos que foram determinantes para a formação da identidade de cada país. Em muitos países, e destacam-se aqui os países da América Latina, essa luta pela democracia aconteceu desde as origens. Rosa discute sobre a participação feminina na ditadura militar brasileira e, de acordo com ela, muitos militantes afirmam que, para participar da luta política, tiveram que adequar-se ao modelo de militante masculino, cortando os cabelos, deixando de usar maquiagem. E Ana Maria Collin reforça a ideia de que a mulher era um sujeito que sempre teve sua presença silenciada historicamente, e no universo político isso não é diferente. A voz da mulher não costuma ser ouvida. Partindo para os fragmentos do texto, o primeiro fragmento que vou ler é uma reflexão da Loreta Valadares sobre a maneira como as mulheres que estavam inseridas nesse âmbito de militância eram vistas. Sinto que companheiros pensam que não serei uma boa revolucionária, que não seguirei em frente ao processo. A vida mostra diferente. Engajo-me de corpo e alma na luta revolucionária, adapto-me às exigências das tarefas propostas e às mudanças de costumes e hábitos. Mas não deixo de gostar de me pintar, usar coisas bonitas quando possível, cuidar do corpo e dos cabelos. A mulher não precisa renegar as características de gênero para ser revolucionária. Ainda sobre essas reflexões da Loreta Valadares sobre esse ambiente machista que ela vivia. Ela diz: os primeiros obstáculos que enfrento são a crescente oposição, principalmente de meu pai, às minhas pretensões de atuação política e a visão quanto à necessidade de trabalhar. Pois, sendo mulher, tinha que me preparar desde cedo para enfrentar a vida. Se porventura não casasse, teria que me manter por mim mesma. Esta visão em que pese o machismo embutido não deixava de ser realista e me ajuda a perceber a necessidade da independência econômica da mulher. Por mais que ela diga que o pensamento do pai era machista, e é um pensamento que não era isolado, esse âmbito machista, era o pensamento predominante. Então, a mulher não era bem-vinda na atuação política e isso se refletia na violência que elas sofriam para se retirarem da luta. Então, o pai dela, embora fosse um pensamento machista, já era um pensamento de preocupação com a independência da filha. Esse fragmento é o momento em que a Loreta Valadares é presa. E ela já, mais uma vez, reflete sobre essa condição de mulher, que ela diz que já percebe que essa condição de mulher seria descaradamente utilizada. Ela diz: a casa caíra, daí a exultação e as gargalhadas. Quem é esta? Perguntam. Ela toma fôlego, mas responde: não sei, não conheço. Ficam perplexos e dizem: esta mulher é louca, não reconhece a própria foto. Portela fica furioso: louca, mentirosa. Se você não falar, vou dizer a seu sogro que você é uma prostituta. Estava lá na casa do Grau, dormindo com homens no mesmo quarto. E aí é ela quem fica furiosa, não só pela ignomínia, mas pela exploração descarada da condição de mulher. Já de início percebera que o tratamento que seria dado às mulheres estaria eivado de conotações sexuais e nojentas e que utilizariam de mecanismos sórdidos para subjugar e abater não só física, mas psicologicamente. Então ela já tinha percebido que iam utilizar da condição de mulher para praticar as violências. E o texto está em primeira pessoa porque no momento em que ela vai falar das violências que ela sofreu, Loreta Valadares usa a terceira pessoa, talvez até numa tentativa de distanciamento. O resto do texto, quando ela inicia falando da vida dela no livro Estilhaços, ela usa a primeira pessoa, mas nos momentos de tortura, ela usa a terceira pessoa, nessa tentativa de distanciamento do ocorrido. Mais uma reflexão da Loreta Valadares sobre a violência que elas sofriam
e destacando aqui a discriminação. E aqui é no ambiente de militância, em que ela estava ela passou um tempo, ela e o Carlos Valadares vivendo no campo, né, com os camponeses, e ela já percebia a diferença entre o comportamento dos homens e das mulheres. Os costumes são carregados de discriminação, andam atrás dos homens, falam pouco na presença deles à noitinha, quando os homens se reúnem para fumar cigarro de palha e conversar na porta do barraco de alguns deles. As mulheres ficam dentro, no espaço reservado à cozinha. Quando este bate-papo à porta é em nosso barracão, procuro devagarinho, em meio à conversa, vir puxando as mulheres até a entrada para ficar perto da roda masculina. Então ela já percebe que as mulheres se distanciam desse momento de discussão, de conversa, e ela já faz o possível para que essas mulheres também participem dessa conversa e não fiquem só no ambiente restrito da cozinha. Nesse momento, que ela diz, resolve enfrentar, pensa que se deixar que a humilhem, ficará nas mãos deles. Não será tratada como escárnio por ser mulher, nem irá permitir que se sintam seguros de que por este caminho irão abalar-lhe o espírito. Uma característica da Loreta Valadares que se destaca é que ela não entregou ninguém, então nem mesmo nos momentos de tortura e de extremo sofrimento, de extrema dor, ela não falava nada. Então ela diz aqui, é um momento que ela diz que vai enfrentar, mesmo apesar de tudo, de todo o sofrimento, de toda a dor, ela vai enfrentar, não vai deixar que eles abusem dessa condição de mulher dela. Esse trecho da página 93 é um torturador que fala. Ele diz, entendi porque você é fria, você é chefe e não quer aparentar fraqueza diante de suas comandadas. Mas eu sei que por dentro você é mulher, sensível, frágil. Li suas poesias e cartas ao seu marido, vi que você é bem feminina. Então aqui, o ambiente torturador, torturante, o contexto patriarcal e machista, tentando justificar o fato da Loreta Valadares, mesmo nos momentos de extremo sofrimento, ela se manter dura, que ele chama de fria. E aí é um estranhamento para ele, para esse pensamento patriarcal e machista, dela não demonstrar sensibilidade nem fragilidade. E aqui é o momento que ele tenta quebrar, né, essa dureza dela. Diz que leu as poesias dela, fala no marido dela, nessa tentativa de fragilizá-la. Para ele tinha que arranjar alguma justificativa para ela estar se mantendo tão dura. Algumas considerações que a gente faz a partir da leitura desse texto da Loreta Valadares. Percebe-se que as violências praticadas contra a mulher durante a ditadura militar brasileira eram relacionadas ao corpo feminino e à imagem feminina e aconteciam para humilhar e degradar a mulher e não necessariamente para obter algum tipo de informação. Através do estupro e de outras violências relacionadas ao corpo, como os ratos na vagina, a vida íntima, a maternidade, procurava-se degradar o sujeito feminino para que fosse entendido que a luta, a política, não era o lugar para a mulher. Por ser mulher, ela não deveria estar nos espaços de poder, que é considerado um ambiente exclusivamente masculino. Algumas referências que foram utilizadas, eu coloquei aqui só as que eu citei, mas no artigo temos outras citações que foram utilizadas no artigo completo. Obrigada.